Olá, alunos do quarto ano. Nossa aula de geografia de hoje, 28 de abril de 2021, vamos usar o livro Liga Mundo nas páginas 18 a 22 e também o caderno. Não se esqueça de fazer no caderno o cabeçalho com o nome da escola, a data de hoje e o assunto geografia. Vamos falar hoje sobre o assunto O Meu Lugar. Fica uma pergunta para vocês pensarem. Você sabe qual é o seu lugar? E vamos começar aí na página 18, a história da Laura e os lugares que a Laura frequenta no seu dia a dia. No quadrinho número 1, a Laura está na rua. No quadrinho número 2, a Laura está na escola. No quadrinho número 3, a Laura foi ao mercado. E no último quadrinho número 4, a Laura está numa praça. E agora, nós vamos completar esse quadro. Para completar o quadro, a gente tem que olhar as imagens que acabamos de ver. Então, lugares que a Laura frequenta. Número 1, a rua. Com quem que a Laura convive nesses lugares? Então, a Laura foi à rua e ela conviveu com quem? Quem que ela encontrou na rua? E aqui eu vou escrever o que a Laura fez nesses lugares. Se nós observarmos lá no quadrinho número 1, a gente consegue ver o que a Laura fez na rua. Levou o cachorro para passear. No número 2, nós vamos ver a escola. Com quem que a Laura convive nesses lugares? Com quem que a Laura está na escola? E o que ela fez na escola? Mesma coisa eu vou escrever na parte do mercado. Com quem que a Laura conviveu no mercado? E o que ela fez no mercado? E por último, na praça. Com quem que a Laura conviveu nesse lugar? E o que ela fez na praça? Na página 19, eu vou precisar usar o caderno. Então, vocês coloquem o número da página no caderno, página 19, coloque o número 2. Não precisa copiar a pergunta, apenas responda. Laura vive no campo ou na cidade? Você identifica problemas no lugar onde a Laura vive? Então, observe novamente aqueles 4 quadrados que tem as imagens do lugar que a Laura frequenta e observe, será que tem problema lá? E também não esqueçam de responder se ela mora no campo ou na cidade. 3. Agora pense nos lugares que você frequenta no seu dia a dia. Em uma folha à parte, desenhe esses lugares ou faça um quadro, como o da página anterior. Se você não tiver uma folha, pode fazer no próprio caderno o desenho ou fazer um quadro igual está na página 18 para colocar os lugares que você frequenta, o que você faz lá. Em seu dia a dia, você faz diversas atividades e se relaciona com muitas pessoas no lugar onde vive. E esse lugar tem um significado especial para você, por causa da relação que tem com ele. É no lugar que moramos, estudamos, brincamos, circulamos, trabalhamos, no caso dos adultos. Nossas ações, as de outras pessoas e as do governo também têm impacto sobre o lugar em que vivemos. Por exemplo, se você e outros moradores jogam lixo na rua, o bairro fica sujo. E se o prefeito determina a construção de um parque no bairro, os moradores da cidade passam a ter um espaço para o lazer. Agora nós vamos falar sobre as atitudes para melhorar o mundo. Em 2013, durante uma reunião internacional na cidade de Nairobi, no Quênia, país da África, jovens de mais de 100 países conversaram sobre ações que poderiam praticar para melhorar o mundo, começando pelo lugar em que vivem. Vejam ao lado alguns exemplos do que eles pensaram e depois converse com os colegas e o professor sobre as questões abaixo. Então, antes de responder a pergunta 1 e 2, vamos ver algumas questões que os jovens levantaram que pode melhorar o mundo e a gente já pode começar fazendo na nossa casa. Em 1 segundo, como os jovens podem mudar o mundo? Em 1 segundo, apagar as luzes quando sair de um lugar.
Quando eu estou na minha casa, né, vou sair do quarto ou da sala, não vai ter ninguém lá, eu apago a luz. Em 1 minuto, fechar a torneira enquanto escovo os dentes. E em 1 hora, confeccionar presentes em vez de comprá-los. E em um dia, iniciar um mutirão semanal ou mensal de limpeza no bairro. Então, vocês viram alguns exemplos que nós podemos começar a mudar o mundo dentro da nossa casa. E aí, vocês vão responder a número 1 e a número 2 no caderno. Por que essas ações melhorariam o mundo? 2. Você pratica alguma dessas ações no lugar onde vive? Você tem outras ideias para melhorar o mundo? Essa pergunta é excelente, né? Eu quero ver as ideias que vocês vão colocar aí no caderno. Na página 20, nós vamos começar a falar sobre outro assunto, que são diferentes culturas no lugar que eu vivo. Alguns brasileiros nasceram e sempre viveram em um mesmo município. Seus antepassados, porém, têm uma longa história, que começou antes mesmo de o Brasil ser um país. Mas quem eram seus antepassados? Qual é a origem deles? A partir do século XVI, aos indígenas, primeiros habitantes das terras que formariam o Brasil, somaram-se os portugueses, que colonizaram essas terras, e os africanos escravizados. Mais tarde, entre a segunda metade do século XIX e as primeiras décadas do século XX, vieram para o Brasil muitos imigrantes de diferentes países, entre eles Itália e Alemanha. Essas pessoas procuravam trabalho e melhores condições de vida. Recentemente, entre as últimas décadas do século XX e o início do século XXI, os municípios brasileiros receberam imigrantes da Coreia do Sul, da China, do Haiti, da Bolívia, da Síria e de países africanos, como Angola, Senegal e Nigéria. Ao longo da história do Brasil, muitas pessoas se mudaram de um lugar para o outro, dentro do país. Assim, nos municípios também encontramos pessoas que vieram de outros municípios e estados. Em razão de todos esses deslocamentos, podemos notar a contribuição de diferentes culturas no dia a dia das pessoas que vivem nos municípios brasileiros, na culinária, nas manifestações artísticas, dança, música, pintura, escultura, na construção das moradias e em diversos outros aspectos. Vamos ver alguns exemplos. E aí, o nosso livro, na página 21, ele traz alguns exemplos de algumas culturas que são dentro do país, que tem algumas cidades e até outros estados. A moqueca capixaba, que vem do Espírito Santo, o maracatu, que é a origem de Pernambuco, e o gaúcho, que é originário do estado do Rio Grande do Sul. Na página 21, tem duas perguntas para nós fazermos. Número 1. Você reconhece na paisagem do município onde vive ou no seu dia a dia elementos da cultura de grupos de diferentes origens? Dê exemplos. Então, pensem bem na nossa cidade, que é Jundiaí. Será que tem algum lugar que remete a outros lugares do Brasil ou até mesmo do mundo? Tem uma paisagem que tem dentro do parque da cidade que nos remete a um outro país. Vocês já foram lá? Vocês já viram? Fica aí uma dica para vocês pensarem em outros lugares. A número 2. Faça o que se pede, anotando no caderno as informações que você encontrar. Depois, compartilhe com os colegas e com o professor. A letra A. Pesquise a história do município onde você mora para descobrir a origem de seus moradores. Então, a maioria, né, acredito que todos os alunos moram na cidade de Jundiaí, ou se não morar, faça uma pesquisa do município onde você mora no caderno. Letra B. Converse com um adulto sobre a origem de sua família e descubra se há nela contribuições culturais de diferentes origens, né? Pode ser que na família de vocês algum parente tenha vindo de algum outro país, ou de um outro estado, ou de uma outra cidade. Converse com o adulto e faça essa pesquisa no caderno.
página 22, nós vamos retomar alguns assuntos. Observem as fotografias e depois respondam às questões. Vejam bem a fotografia número 1, embaixo tem a legenda, é vista de parte do município de Teresina, no estado do Piauí, em 2015. Então, vocês podem observar aqui, tem a rua, a calçada, o comércio, várias pessoas. No número 2, é a vista de parte do município de Tororó, no estado da Bahia, em 2014. Na letra A, o que você observa nas fotografias? Você vai escrever o que tem nessas duas fotografias, na número 1 e na número 2. Alguma diferença? O que vocês estão vendo lá? Letra B. Quais elementos das paisagens retratadas são naturais e quais são construídos pelo ser humano? Essa tá fácil, né? Quais são os elementos naturais que vocês estão vendo na foto? E os elementos que são construídos pelo ser humano. As fotografias retratam paisagens do campo ou da cidade? Explique. Letra D. Descreva outras características do espaço urbano e do rural, além das representadas nas fotografias acima. Então, a letra D também não tem espaço para escrever no livro, precisa escrever no caderno. Coloque o número da página no caderno e faça essa descrição. Além das fotos que vocês viram, o que mais tem no espaço urbano e no espaço rural? Tem bastante coisa, então dá para escrever. Se vocês tiverem dúvidas quanto a essa aula, é só chamar a professora no WhatsApp. Até mais!